Hoje nós vamos fazer uma comparação de rentabilidade com uma carteira que eu escolhi com 9 ações e comparar com o IBOV e comparando essa rentabilidade com o sistema de cálculo de cotas e a rentabilidade calculando uma taxa de retorno, o TIR, com variação do patrimônio. Então nós vamos analisar para ver como é que ela se comporta. Ok, então, iniciando aqui, o que eu fiz aqui? Eu escolhi para fazer uma carteira 9 ativos que nós estamos vendo aqui, né? Que é o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaúsa, Engie, Taesa, Fleury, Ipera, Ambev e o EG. Eu escolhi 9 empresas, algumas de banco, né? De energia, de saúde e 2 indústrias aqui, são todas empresas top, né? Que inclusive hoje com a pandemia que tem, são empresas que têm menos riscos, vamos dizer assim. E aqui do lado eu coloquei um percentual que eu iria aplicar em cada tipo desses. Então nós vemos aqui que o Banco do Brasil com 16%, o Bradesco 18%, Itaúsa com 25%, eu coloquei Itaúsa um pouco mais, porque é uma empresa que é muito assim queridinha dos investidores, né? Onde que normalmente as pessoas investem mais. Então, tentando simular uma carteira, tá ok? Então, com isto, eu vou fazer aqui. Como eu fiz? Então, eu levantei desde dia 4 de janeiro de 2010 até dia 3 de abril de 2020. Tá ok? E eu simulei como se todo dia fizesse uma pequena aplicação. Eu começo aqui, por exemplo, aplicando R$20 esse percentual. Como isso fosse possível? Eu sei que não é possível, né? Mas até para poder montar um gráfico. Tá ok? Então eu fiz isso aqui e o que nós podemos ver aqui? Tá? Fazendo isso aqui, então nós vemos aqui essa linha aqui, cor laranja, seria o cálculo através do sistema de cotas, tá ok? E só lembrando o seguinte, como que eu levantei? Eu levantei os preços ajustados, entendeu? Como é que são preços ajustados? Eles são descontados, os preços são descontados os dividendos, os desdobramentos, né? Um exemplo aqui, vamos dizer que uma cota, um preço de uma ação fosse R$40, com dividendo de R$2, ela passaria a 38, entendeu? Então seria descontado isso aí. E como é que é feito o cálculo? Então, 38 dividido por 40 dá 0,95. Então, todo o histórico passado teria que ser multiplicado por 0,95 para ajustar. Então, 40 vezes 0,95 dá 38. Tá ok? Então, assim que é feito o ajuste de todos os preços. Tá ok? Isso é importante para não dar interferência aqui no gráfico, inclusive o IBOV também é feito assim. Então tá, continuando aqui, então eu fiz aqui, aí deu o gráfico calculado através do sistema de cotas. Eu não vou explicar aqui como funciona o sistema de cotas, que existe em sites, aí as pessoas podem ver como se calcula o sistema de cotas, tá ok? Esse sistema de cotas, ele é muito usado em fundos de gestão, aonde que o patrimônio, a variação do patrimônio, ele não influi no preço da cota. É diferente, por exemplo, de uma pessoa, um investidor que faça uma carteira, onde ele aplica constantemente, ele é diferente e a variação do patrimônio, nós vamos ver depois, que vai influenciar na rentabilidade. No caso da cota, não. É feito de maneira que não influencia na rentabilidade a variação do patrimônio. Então, o que varia, o que faz variar a rentabilidade de cotas? Então, são dois pontos, 2 parâmetros que fazem variar. Um, logicamente, são os preços dos ativos. Os preços dos ativos variando, as cotas vão variar de preço. Outro ponto que faz variar a cota é variando a distribuição dos ativos. Vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que eu tire aqui a EG, eu coloco 0. Pronto, baixou. Vamos voltar aqui, então, olha aqui. Era 8,94, entendeu? A cota era 8,03,
A hora que eu tiro a Engie aqui, ela baixou para 7,14 e variou. Entendeu? Então, quem aplica em fundo de gestão tem que saber o seguinte: o que faz variar a sua rentabilidade é a variação da cota. E para um gestor, ele conseguir uma rentabilidade, o que eles fazem? Eles têm que fazer jogo com as ações, né? Vamos dizer assim, comprar aquelas ações que estão mais descontadas, quando ficar mais alta, vender. Então é isso que eles fazem, porque para o cotista não influencia se eles estão captando mais dinheiro, estão retirando. O que importa aí no caso da gestão é a cota, é diferente. Agora nós vamos ver então de uma aplicação de uma carteira comum. Então nós vemos aqui que, vou dar um outro exemplo então aqui, ó. Vamos dizer, se eu colocar aqui, vamos dizer que eu faço uma aplicação aqui, que eu tinha todos os dias R$20, agora eu faço uma aplicação, novamente aqui, está vendo? Então nós vemos que a cota, ela variou quase nada, variou muito pouco. Voltando aqui, a cota era 803, eu coloquei uma aplicação aqui no ano 2011, né? Ela quase não variou nada. Agora, o TIR variou, né? Mas depois nós vamos explicar isso aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a variação do patrimônio praticamente quase não influencia no preço da cota. Tá ok? Então, isso aqui é um ponto importante de cotas, tá? Então, as pessoas que aplicam em fundo, eles têm que saber. É importante, se eles quiserem ter rentabilidade, tentar sempre comprar quando o fundo está descontado ou fazer uma aplicação constante, né, de maneira que ele faça uma média. É muito comum, por que as pessoas perdem muito dinheiro em fundos de gestão? O sujeito, ele olha a rentabilidade passada. E normalmente a rentabilidade passada, quando está alta, porque os ativos estão bastante valorizados, entendeu? Aí dá uma queda, os ativos caem, como agora na pandemia, a cota cai muito e o investidor se assusta e cai fora. Então, ele leva prejuízo. Se o investidor constantemente fizesse uma aplicação, que depois nós vamos ver aí, ele provavelmente vai ter uma lucratividade bem maior que o CDI, entendeu? Mesmo em fundos de gestão. É o que ocorre que eu falei. Normalmente as pessoas olham a rentabilidade, entram quando está lá em cima, e depois, quando cai, eles saem e levam prejuízo. Isso é muito comum. Bom, continuando aqui, então, essa linha azul aqui é o IBOV. Então, nós vemos o seguinte: nós vemos aqui que numa aplicação de uma carteira aqui de 9 ativos, nós vemos que a cota ela teve uma rentabilidade de 8% em 10 anos, 8% anual. Então, mesmo com essa queda aqui monstruosa que nós tivemos no mês de março, que nós podemos ver aqui, ó, caiu pra caramba, caiu quase 40%, né? Assim mesmo, a cota teve uma valorização de 8%. Tá? Então, e o IBOV só deu 0,82. Olha a diferença. Então, uma carteira de empresas top, que nós estamos vendo aqui, ó, Taesa, Fleury, VEG, você vê que VEG ela teve uma valorização muito grande, apesar de dar pouco dividendos, mas ela se valorizou muito nos últimos 10 anos, mas eu coloquei só 3%, então ela tem uma influência pequena na carteira, né? O que mais influencia aqui na carteira é o Itaúsa, né, com 25%. Essa aí tem um peso maior nessa curva aqui de cotas. Bom, então continuando aqui, então nós temos o IBOV, que variou só 0,80, valorizou somente 0,82% anual, quer dizer, a rentabilidade, sendo que essa carteira aqui, pela queda, até que ela tem uma rentabilidade razoavelmente boa. Tá, okay? Agora aqui embaixo, nós vamos ver essa linha amarela aqui, é o preço de aquisição que foi colocado todo dia, foi aplicado R$20 neste mesmo percentual que nós estamos vendo aqui, 16, 18, 25, 13, 10, 6 e 3, né? Então, todo dia, vamos dizer que o investidor aplicasse sempre a mesma distribuição e o mesmo valor, 20, 20, 20,
até agora. Então fica com essa linha subindo reta. Mas o que ocorre? A variação aliás, a variação atual do ativo, né? Então, este valor aqui, esse aqui, quanto que o ativo estava sendo valorizado todos os dias, o preço do ativo total, né? Vamos dizer assim, tá? Então nós vemos aqui que ele acompanha assim, fica muito parecido, aliás, os dois muito parecidos, né? Com o IBOV, né? Claro. Então nós vemos aqui que mesmo uma carteira com 9, ele acompanha muito parecido, mas claro que ele valorizou mais. Então nós vemos aqui que à medida que todo dia o sujeito vai aplicando, ele acabou aqui tendo um TIR aqui de 8,94. Ele teve um TIR um pouquinho mais do que a cota. Claro que o TIR não se calcula desse jeito, mas só para efeito de comparação, nós vemos que o TIR foi mais do que, valorizou mais do que o IBOV, né? O TIR, na verdade, não se calcula dessa maneira. O TIR é um fluxo de caixa que nós temos que fazer de todo o passado, né? De todas as compras e vendas e os dividendos, então fluxo positivo e negativo, e calcula a taxa de juros para zerar, né? O positivo com o negativo. Esse calcula o TIR. Mas, de qualquer maneira, dá para notar que o TIR aqui, a taxa de retorno, né, dessa aplicação foi maior do que o IBOV. Você vê que deu 8,94, está bem parecido com a cota, né? E sendo que o IBOV foi 0,82, tá? E outro ponto importante que nós podemos ver aqui é que no topo aqui, quando chegamos aqui em dia 6 de janeiro, dia 3 de janeiro, parece que foi aqui, dia 7 de janeiro de 2020, que foi o topo, tá? A rentabilidade do ativo era 17% e caiu repentinamente. Você vê, nós tivemos uma queda em 3 meses e meio praticamente, quase, né? Quase 40% do IBOV, mas a carteira como um todo caiu 17,15 para 8,94. Não foi uma queda tão grande assim. Às vezes as pessoas não sabem como analisar, elas só analisam os últimos 3 meses. Pô, tive um prejuízo enorme. Não. Nós temos que ver desde o início da aplicação. Tá? Bom, então isso aqui é uma amostra, como eu fiz aqui. Agora nós vamos fazer uma outra hipótese aqui. Eu vou colocar aqui um valor bem baixinho, de maneira que as aplicações diárias tenham muito pouca influência, só para manter aqui o gráfico, né? E vou fazer a aplicação aqui de 10 mil todos os dias. Todos os dias não. Então o que eu fiz aqui? Eu escolhi 5 pontos, que são pontos de... Vamos dizer que o investidor ele só vai fazer 5 aplicações desde 2010 até dia 3 de abril. Ele vai fazer 5 e vai procurar os fundos. Então nós vamos ver o que vai ocorrer. Então dia 7 de julho de 2011, ele aplicou 10 mil. Ele aplicou em 2014 mais 10 mil. Nós estamos vendo aqui que a taxa de retorno está mudando. O gráfico aqui, nós vemos que a linha cor laranja não mudou nada, quase não mudou nada. Aqui a cota continua 8,03, não variou nada a cota. Como eu falei, a variação do patrimônio não está influenciando o valor da cota. Mas a taxa de retorno da carteira variou. Aqui, ó, a escadinha aqui, ó, do amarelo aqui, ó, já tá a escadinha, tá vendo? Então, agora aqui eu fiz outra aqui, né? A terceira aplicação, e vamos fazer mais, são 5 aplicações, né? Então 2016, vamos fazer também 2018,
Então nós vemos que o que aconteceu? A taxa de retorno deu 11,16. Então nós vemos que as aplicações elas mudam a taxa de retorno. A cota praticamente não mudou. Ela continua aqui, 8,26, ela mudou muito pouco. Mas a rentabilidade foi diferente. Agora nós vamos fazer uma outra hipótese aqui. 81 mil, 112 mil, 185 mil, aqui, ó. 5 topos. Vamos dizer que ele vai aplicar, então continua aqui, ó. Era a mesma situação inicial, né? Ele está aplicando todos os dias a mesma coisa, um valor muito baixinho, né? Deu R$39, só para manter o gráfico aqui, tá? Vamos dizer que agora ele vai continuar aqui, então. Tá? Também não mudou muito, né? Agora aqui, quando começa a chegar mais próximo do final aqui, né? Já começou, aliás, está caindo, né? Como ele está só aplicando no topo, a taxa de retorno está caindo. E aqui, mais uma, né? Agora no ano 2019, fez uma aplicação, já caiu para 5,46. Você vê que as últimas aplicações, como claro, né? Como ele estava aplicando bem no topo, né? Quando estava super valorizado, caiu para 3,5%. Então, no dia 3 de abril, ele aplicando no topo, nós vemos que a rentabilidade caiu para 3,5%. Parece que é pouco, mas faz uma diferença muito grande, né? Em 10 anos, de 3,5% para 8,4%, que era o inicial, é uma diferença razoável em 10 anos. Imagina em 20, né? Vai ter uma diferença muito grande. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, claro, podia ser diferente. Em vez de o sujeito aplicar, vamos dizer que ele vai vender aqui, né? Vamos dizer que aqui continua, então, o mesmo gráfico, né? Vamos dizer que em vez de ele comprar, ele vai vender aqui. Ele estava com 78 mil, ele tinha aplicado 49 mil, ele estava valendo 78 mil no final, né? Então aqui ele vai retirar 20 mil. Você vê que a taxa de retorno melhorou. Era 8,4, vamos voltar aqui. Era 8,94. Ele, em vez de aplicar, ele retirou aqui. Ele retirou em 2019, aqui, nesse pico aqui, ele fez uma retirada. Então, a taxa aumentou. Então, o que eu queria mostrar é o seguinte para vocês. A cota, com a variação do patrimônio, ela não muda. Mas, quem aplica ao longo do tempo, você vê que as quedas, quando uma queda muito grande que ocorreu aqui, a queda não é muito significativa. E a gente nota também o seguinte, que os primeiros, por exemplo, quem começou agora, vamos dizer assim, começou em 2019, em 2030 ele vai olhar o prejuízo que ele tem agora, em 2030 ele vai ver que é muito pequeno, porque as aplicações agora são... O montante que ele tem em capital é pequeno, mas à medida que o tempo passa, o montante vai aumentando, essa queda enorme que teve agora vai ter muito pouco significação no total. Isso que o investidor tem que entender, entendeu? Entender como funciona as aplicações, e é bem diferente. O investidor brasileiro ele não está acostumado com isso, porque ele está acostumado com a aplicação, por exemplo, na poupança. Poupança ele não precisa calcular uma taxa de retorno, porque ele sabe que a taxa de retorno é 6% todo ano. Se ele aplicou há 10 anos atrás um valor e este ano está com outro valor, que todo ano deu 6%, ele, de repente, ele fez várias coisas, ele nem sabe mais o que ele aplicou, ele só sabe que hoje, por exemplo, tem 20 mil porque deu 6%, entendeu? Agora, quando você aplica num sistema, em preços que variam, ativos variáveis, é importante a pessoa saber
analisar qual é a taxa de retorno que está dando. É bem diferente do sistema de poupança. Às vezes as pessoas ficam perdidas e acham que está levando prejuízo e não está, e às vezes é o contrário, está achando que está tendo lucro e está tendo prejuízo. Então é importante as pessoas entenderem como funciona, tá ok, pessoal? Espero que eu tenha contribuído para as pessoas que não estão muito familiarizadas com isso, que consigam ter um pouco melhor de entendimento como funciona a renda variável, tá ok? Bom investimentos a todos.